Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, a gente vai ver como implementar a persistência desses dados do nosso projeto Calculadora IMC, que nós fizemos utilizando o JavaScript orientado a objetos, só que nós vamos trabalhar a persistência utilizando o Local Storage, que é um armazenamento local, ou seja, um armazenamento utilizando justamente um espaço que a gente tem aí no nosso próprio navegador ou browser. Para isso, dentro da nossa pasta API, eu criei uma pasta chamada Repositories. Dentro dela, eu criei uma classe chamada Pessoas Repository. Tá? Eu vou só ocultar aqui. Essa classe Pessoas Repository, eu coloquei aqui Export Class Pessoas Repository. Ela é que vai trazer para a gente o nosso esquema da nossa base de dados. Não é propriamente um esquema, é só uma estruturação do que a gente precisaria para poder implementar a nossa base. E a gente vai implementar. Eu criei dois atributos, um atributo chamado getLocalStorage e um atributo chamado setLocalStorage, os dois atributos obviamente privados. No nosso construtor eu fiz a definição, ou seja, a atribuição do conteúdo desse nosso getLocalStorage e do setLocalStorage. No nosso setLocalStorage é nele que a gente cria o nosso local storage de fato. A gente diz que para o objeto local storage que a gente tem aí no nosso browser, nós vamos setar um item para ele, ou seja, nós vamos criar uma base de dados que vai receber um nome e que vai receber um conteúdo. Então, o nome da nossa base de dados vai ser DB, que é de database, mas você poderia colocar o nome que você quisesse aqui. Tá? Eu recomendo que você coloque um nome fácil de você lembrar. Aqui, a gente vai passar o valor que vai ficar dentro do nosso DB. Mas que valor é esse que a gente vai colocar? O valor que a gente vai colocar, a gente vai ter acesso através da nossa chamada do getLocalStorage. Então, aqui com o nosso getLocalStorage, a gente vai fazer aqui um parse para a gente poder pegar o nosso item, ou seja, nossa base de dados chamada DB, fazer a conversão dele. Se a gente tiver um item com o nome DB, ele faz a conversão para a gente aqui utilizando o JSON parse. Se não, ele retorna para a gente um array vazio. O nosso local storage, na prática, ele é um array. Dentro dele existem objetos literais do JavaScript. E a gente pode utilizá-los para armazenar dados de forma persistente. Eles ficam armazenados no nosso browser, mesmo que você feche a janela. Então aqui a gente faz, basicamente, aqui teoricamente seria criar a base de dados, aqui criar a possibilidade da gente poder selecionar essa nossa base de dados, dizer, olha, eu quero usá-la para poder armazenar uma informação ou alterar alguma informação. Eu coloquei aqui um console log local storage para a gente poder saber que quando a gente criar uma nova instância de pessoas repositório, ou seja, quando nós criarmos um novo objeto do tipo pessoas repositório, quando ele for construído, eu quero que apareça isso aqui basicamente em tela. Daí, pensem da seguinte forma, onde que a gente vai usar esse pessoas repositório? Lá no nosso controller. Então lá em pessoa controller.js eu fiz o import de pessoas repository. Então fiz o import dele lá em cima. Aqui dentro do nosso método construtor eu fiz as seguintes definições. Até coloquei aqui destacado. Tá? Depois de pegar os dados do formulário, eu vou trabalhar aqui a manipulação do nosso repositório. Depois é que eu vou trabalhar a manipulação da nossa lista e a exibição das mensagens. Então, o que foi que eu fiz aqui basicamente? Eu defini que nós vamos ter um atributo chamado pessoas repositório, que vai ser uma nova instância de pessoas repositório, vai ser um novo objeto do tipo repositório. Nós vamos fazer um console log dele, para a gente poder saber se ele foi criado de fato, né, se ele está aparecendo lá. E daí eu criei aqui uma variável interna chamada lista, que vai receber o resultado da execução de um método interno chamado ler. Esse método ler é um método que foi implementado lá dentro do nosso pessoas repositório. Tudo bem? Então até aqui basicamente o que a gente tem. Aqui a gente cria o nosso repositório, faz um log dele em tela, e aqui a gente faz uma leitura dele, basicamente para a gente poder saber o que tem dentro dele, de fato. Então lá em pessoas repositório, depois do nosso método construtor, a gente tem o nosso CRUD. O nosso CRUD é o acrônimo para uma série de ações que você geralmente realiza para poder fazer a persistência de dados, que seria o create, read, update e delete ou delete. Então, create, obviamente, é criar. Então,
Nós definimos um método criar, que vai receber como atributo um objeto do tipo pessoa. A gente criou aqui internamente uma variável chamada dbPessoa. Quando a gente utiliza esta chamada aqui, a gente está usando para poder pegar o nosso local storage. Então, o retorno disso daqui vai ser um array com os objetos que estão dentro dele. Se for um array com conteúdo, ele vai fazer isso aqui. Se for um array vazio, ele vai retornar para a gente basicamente só um array vazio. Daí, a gente faz um push dentro desse nosso array que a gente pegou aqui em cima. Faz um push de quem? Da pessoa que a gente vai cadastrar. E depois a gente seta essas alterações. A gente diz que o nosso local storage atualmente ele é este aqui. Que lembre-se, se ele está vazio, ele é um array vazio inicialmente. Se eu faço um push, ele já não é mais um array vazio. Aqui ele deixaria de ser um array vazio, dbPessoa, e passaria a ser um array com um elemento. Então esse dbPessoa é um array com um elemento, ele é que tem que ser setado como o nosso novo local storage. Então basicamente é isso que a gente faz aqui. Então a definição ela não é muito complicada, se vocês lerem o código com calma, vocês vão conseguir compreender o que tem aqui. O processo de leitura é extremamente simples. Basta a gente dar um return do nosso dis-get-local-storage, como nós fizemos aqui em cima. Então com esse return a gente vai ter o array do nosso local storage. Então nosso método ler retorna um array com o nosso local storage, com os dados lá do nosso local storage. Nós temos aqui também o nosso método de atualização. Eu vou deixar aqui para vocês verem ele em tela. Temos aqui também o nosso método de exclusão, que é o apagar. Vou deixar aqui para que vocês possam observar, mas a gente vai explicar ele no próximo vídeo. E aqui nós temos o nosso método ler por ID, no qual a gente passa um ID, que é um ID, e a partir deste ID a gente vai fazer a leitura dos dados, vai ter como retorno os dados de acordo com a posição dele lá no nosso array de objetos. Então, aqui nós temos a implementação do nosso pessoas repositórios, mas isso utilizando aqui os conceitos de local storage. A gente não está trabalhando com MySQL, nem com PostgreSQL, nada do tipo. Então aqui no nosso pessoas controller, vamos ver a funcionalidade desta parte aqui do nosso código. Vou até tirar esse console aqui e salvar. Vou lá no nosso navegador. Se você for observar aqui na prática, já aparece aqui para a gente local storage, que foi gerado pelo nosso pessoas repositório lá da linha 9, ou seja, nosso construtor. Já aparece aqui que o nosso pessoas controller na linha 30, ele retorna aqui um pessoas repositório, ou seja, a gente tem a referência desse conteúdo aqui, ó, linha 30, diz pessoa repositório. E aqui a gente tem como retorno inicialmente um array vazio. Observe o nosso controller na linha 32, que é justamente essa aqui, a nossa lista do nosso repositório de pessoas, por enquanto está vazia. Mas se a gente for lá cadastrar uma pessoa, quando a gente clicar no botão calcular, ele aparece os dados aqui embaixo, como já estava aparecendo. Se a gente der um refresh na página, os dados não somem mais aqui de baixo. Se a gente for observar aquele array que era vazio, agora já consta um elemento. E como é que a gente vê esses dados? Onde eles estão? Aqui no nosso console, se você clicar nesse botãozinho aqui, for lá em Application ou Aplicativo, você vai ter aqui em Armazenamento a opção de Armazenamento Local. Você vai clicar na opção, você vai ver que foi criada aqui uma chave valor. O nosso banco de dados local, o nosso local storage, tem a chave DB e tem como valor um array de objetos. Aqui ele está no objeto no formato JSON, se você for observar aqui, olha, aspas, aspas, dois pontos, aspas, aspas e o conteúdo. Tudo bem? Então aparece aqui para a gente sem problema, a gente consegue observar. Observem que todos os atributos aparecem com o sinal de underline na frente, aqui, tá tudo bonitinho, beleza, legal. E se eu cadastrar outra pessoa? Observem, vou cadastrar aqui outra pessoa, quando eu clicar no botão calcular, continua aparecendo aqui. Observem que foi adicionado aqui. Se eu der um refresh na página, atualizar, observem que a gente tem novamente lá a listagem de pessoas. Não sumiu a listagem ali de pessoas Edson e Maria. Observem que não sumiu aqui também, porque a gente está conseguindo fazer o armazenamento de dados de forma persistente. Mas só que não foi só isso aqui que a gente fez de alterações. No mais, se você for observar o código aqui para baixo, comparar com o código anterior, ele não tem diferença nenhuma. Aqui para baixo eu não mudei nada. O que eu fiz foi
justamente a adição disso aqui dentro do construtor do pessoa controller. Além de ter que fazer o import, né? Sem esse import, a gente não pode criar uma nova instância de pessoas repositório. Tudo bem? Só que aqui, bem no nosso método adicionar do pessoa controller, eu fiz pequenas modificações. Então você tem que prestar atenção nesse código e ver o que tem de diferente com relação ao anterior. Na prática, se você for observar, eu mudei aqui um pouquinho só, encapsulei essa chamada aqui do diz cria pessoa, que estava imediatamente aqui dentro, eu coloquei ela dentro de uma constante chamada pessoa add recebe diz cria underline pessoa. Então essa é uma das pequenas mudanças. Então pessoa add eu passo aqui como parâmetro do nosso adiciona. Então até aqui tem pequenas mudanças. Outra, eu comentei essa linha aqui do nosso update do pessoas view. Por que eu comentei aqui em cima? Porque eu preciso adicionar a minha pessoa utilizando o nosso controller. Eu preciso criar uma pessoa no meu repositório. Então o que eu tenho de diferença aqui na prática são essas duas linhas de código mais essa linha de comentário. Então eu crio uma nova pessoa, mas que pessoa? Essa que foi criada aqui em cima. E eu faço um update. Então esse update que estava aqui em cima, eu coloquei basicamente ele aqui abaixo. Tá? Então na prática basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente através do nosso controller, a gente está adicionando na nossa listagem lá do nosso controller, que vai servir lá para a nossa view. E aqui a gente está adicionando na nossa base de dados. Então para não ficar confuso. Então aqui a gente adiciona para que a gente possa ter a possibilidade de visualizar dados da nossa lista, gerar view, mas a persistência de dados de fato está sendo feita com essa inclusão do criar aqui. Tudo bem? Então o que tem de diferente é basicamente essa parte aqui desse trecho do código do nosso adicionar. O criar pessoa continua da mesma forma, o limpar formulário continua da mesma forma, o código praticamente é o mesmo. Então nós fizemos um import do nosso repositório, criamos um novo repositório, criamos uma lista para a gente poder ver essa listagem de repositório, tá? Essa listagem que ela é importante para que a gente possa visualizar o que está acontecendo e tudo mais. O que muda também aqui, obviamente, é que a nossa lista de pessoas agora ela não é vazia, ela não é uma lista de dados sem parâmetros aqui dentro. No código anterior aqui estava vazio. A gente, quando criava uma lista de pessoas, a gente não passava um parâmetro aqui dentro, porque a gente não tinha uma lista anterior. A gente não estava fazendo persistência de dados. Então, a gente passa essa nossa lista aqui, ó, a lista de pessoas que a gente faz a consulta lá na nossa base, a gente passa para a nossa lista de pessoas. Aí assim a gente consegue fazer a atualização. Então, foi outra parte aqui do código que eu já ia esquecendo, que foi essa aqui. Mas para que isso aqui funcione, lá na nossa classe lista pessoas, lá dentro do nosso models, eu fiz essa modificação aqui, ó. No nosso construtor de lista pessoas, a gente vai receber como parâmetro uma lista. Se a gente não receber uma lista, a gente vai receber como valor padrão um array vazio. Então o que tem de diferença eu coloquei aqui justamente comentado ao lado. Então o nosso construtor anterior era um construtor que não tinha parâmetros e o nosso diz underline pessoas recebia um array vazio. Só que agora ele recebe um parâmetro de lista ou um array vazio. Tudo bem? Então foram essas outras mudanças que eu fiz aqui exatamente nesse arquivo. E para que os dados possam aparecer em tela, aqui em pessoas view, a única coisa que eu mudei foi a colocação do underline aqui na frente do nome das nossas propriedades. A única coisa mesmo. E bastante atenção aqui que eu mudei lá. Eu estava chamando o método, só que a gente não tem um método dentro de um objeto literal. Texto, JSON, não tem. Então eu tenho que chamar o nosso atributo, o nosso valor. Então a gente tem uma chave lá chamada underline classificação. Então na prática foi colocação do underline e a atualização desse nome aqui, que é o underline classificação. No mais está tudo igualzinho. Então a aula de hoje ela ficou um pouco extensa porque eu precisava explicar esses pormenores, mas a gente viu até agora somente a criação da nossa base de dados local, a utilização do nosso método criar e a utilização do nosso método ler, que é o de leitura completa, com as atualizações da nossa view. Porém, nós não vimos nada do nosso método de atualização de pessoa, de exclusão de pessoa e de pesquisa de pessoa por ID. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs!
Até a próxima!